O Renato Gaúcho preparou surpresas no time do Vasco, tem mudança na escalação, tem desfalque importante, isso tudo para um jogo de vida ou morte contra o Fluminense. O Vasco precisa de qualquer jeito trazer esses 3 pontos para casa. Vou trazer o campinho com a escalação do Vasco, o provável time que vai enfrentar o Fluminense. Renato Gaúcho fez algumas mudanças ali no time, então já chega junto no like, rapaziada. Confere se tá inscrito aqui no canal. Muito prazer, eu sou o Nicolas. Você tá no Nico Vasco, aqui a gente fala de Vasco da Gama todo dia. Um recadinho aí para a torcida do Fluminense, os torcedores estão falando que o Zubeldia tá invicto, mais de quase 20 jogos sem perder. A verdade é que o Vasco venceu 2 vezes o Zubeldia no Maracanã, o time do Fluminense. O mando era do Vasco, então eles estão nessa aí de ignorar, mas a verdade é que uma das vitórias, inclusive, ajudou a eliminar na Copa do Brasil, aquele 2-1 do Vasco em cima do Fluminense. Então o Fluminense que é o verdadeiro freguês do Vasco, mas vamos ao que interessa. O que o Renato Gaúcho preparou para esse clássico, a provável escalação, os jogadores que vão a campo e as mudanças que têm acontecido. A verdade é que o Vasco está com muita dificuldade na marcação, melhorou o ataque, tem feito muitos gols, mas ainda está levando gol em todos os jogos, tá levando bastante gol. Então, uma das mudanças que a gente imaginava que poderia acontecer, que seria a saída do PH, que tá muito mal, ela não vai acontecer. Isso porque o Puma, ele é um bom lateral, mas o Renato Gaúcho gostou de utilizar ele dobrando a lateral, então ele seria quase um ponta, né? Mas isso para uma possível substituição. O Paulo Henrique tá mal, porém ele, na intensidade, que é o que o Renato Gaúcho mais prioriza, na força física e na marcação, a gente sabe que o PH, ele tem uma vantagem, então parece que na defesa a gente não vai ter mudanças. O Cuesta ainda não recuperou sua vaga, teve uma questão física, mas parece que o Renato Gaúcho talvez não esteja gostando tanto assim do Cuesta. Verdade é que provavelmente a zaga vai permanecer a mesma, lembrando que o Cuiabano tomou a posição do Lucas Piton, né? Isso é até bom pro Piton, dar uma respirada, não tem tanta pressão assim. No meio-campo, que é o principal setor onde precisa melhorar a marcação e a intensidade, mesmo com 3 volantes, o Vasco ainda tem alguns problemas ali de deixar espaço, de dar facilidade e deixar jogadores desmarcados, né, do adversário e acaba levando gol bobo. Existe uma chance, eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Porém, eu acho que o Renato Gaúcho ainda não vai fazer, que seria a mudança do Nuno Moreira pelo Rojas. A saída do Nuno Moreira e a entrada do Rojas no time, rapaziada. Não sei o que vocês acham, não sei se vocês curtem essa substituição, não sei se vocês são fãs aí do Nuno Moreira. Eu gosto muito do futebol do Nuno Moreira, mas a verdade é que falta uma intensidade nele, às vezes parece que como se ele tivesse meio sem ritmo, ou o estilo de jogo dele é meio cadenciado, e eu acho que pelo fato do Fluminense ser um time que joga em transição rápida, tem jogadores de velocidade, o Rojas encaixaria melhor. Mas, a princípio, o Renato Gaúcho não vai mudar o meio de campo. A única mudança, que na verdade nem é uma mudança, é o retorno do Thiago Mendes. Lembrando que os volantes titulares do Renato Gaúcho foram Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietê. Os 3 volantes ali de contenção, e um de contenção que é o Hugo Moura, 2 que ajudam a sair jogando, que é o Thiago Mendes e o Tietê. Porém, o Thiago Mendes foi suspenso, o Cauã Barros acabou jogando no lugar do Thiago Mendes, tem uma característica diferente, a característica do Cauã Barros é diferente do Thiago Mendes, então como ele também está suspenso porque foi expulso no jogo contra o Cruzeiro, o retorno do Thiago Mendes ao time, que não é, né, uma mudança. Então vou trazer a formação completa aqui, rapaziada, contando com a volta do Thiago Mendes, contando com essa possível mudança aí, que eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários o que vocês vêm ajudando, o que vocês vêm achando sobre isso, se tá ajudando ou não, e comentar rapidamente do DVD, ele acaba contribuindo para o time. Então acho que o DVD não vai perder vaga, porque ele ajuda a prender a bola, ajuda a tirar um pouquinho da pressão, às vezes a bola, aquele chutão que seria bola 100% perdida, o DVD tá ali brigando, faz aquele pivô, faz a parede, mesmo que não tenha sucesso em todas as jogadas, pelo fato dele ser um atacante muito brigador e o Renato Gaúcho valoriza isso, o DVD tá se mantendo e tem conquistado aí a confiança do Renato Gaúcho, assim como o Hugo Moura, que é um jogador que tá ganhando a confiança pelo fato de ser um volante aí de marcação, o Renato Gaúcho tá gostando muito dele. O DVD tem feito o pivô ali, e naquele golaço do Thiago Mendes foi muito importante, ele fez o pivô, fez a parede ali. O Spinelli
parece que com dificuldade de conseguir sua vaga. O Brenner, quando entrou, apesar de ter feito o gol, eu achei que ele jogou mal e o Renato Gaúcho fez muita cobrança dele na beira do campo ali. Falou que queria que o Brenner brigasse mais, que ele fosse mais intenso, e eu senti justamente isso, essa falta de intensidade, né? Vou trazer a provável escalação aqui pra vocês, rapaziada. Já vai chegando firme aí no like, confere se tá inscrito aqui no canal. Aqui a gente fala de Vasco todo dia, torcida vascaína tá em boa companhia e eu tô em boa companhia com vocês aí, a resenha tá fluindo boa. Agradeço a todo mundo que tá chegando novo aí no canal. Vou puxar agora aquele campinho que vocês se amarram pra gente botar a formação do Vasco aqui, aquele time que vai a campo. Na minha opinião, vou pedir o palpite de vocês depois. Eu acho que tem tudo pro Vasco sair com os 3 pontos desse jogo do Maracanã. O Renato Gaúcho que vai jogar num 4-4-2, que em alguns momentos vira um 4-3-3, né? Esse quarto homem de meio campo, ele se torna um ponta, e até por isso que eu acho que o Rojas se encaixaria melhor do que o Nuno Moreira, mas a formação do Renato Gaúcho, o time do Vasco que vai a campo, bem provável é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, como eu comentei aí, Robert Renan e Saldívia mantendo a dupla de zaga, o Renato Gaúcho está gostando, realmente o Saldívia não está deixando muito a desejar, apesar de não ser um zagueiro muito alto, e na lateral esquerda o Cuiabano, que recuperou totalmente a sua vaga. É bom para o Piton dar aquela relaxada, dar aquela aliviada na pressão. No meio de campo, a gente vê que o Hugo Moura também conquistou a confiança do Renato Gaúcho e até tem jogado bem. É o primeiro homem de meio campo, o primeiro volante. Thiago Mendes retornando ao lado do Tietê. Então é um volante no meio, 2 volantes, um de cada lado. Esse quarto homem de meio campo, que se torna um ponta em alguns momentos, vai ser bem provável o Nuno Moreira, apesar de ter uma chance, a gente não pode se surpreender se o Rojas for o titular. No ataque, rapaziada, Andrés Gomes, o melhor jogador, não tem como, né? E o DVD de camisa 9. Quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham desse time. Como eu falei em alguns momentos, pode virar um 4-3-3, o Nuno Moreira vai para uma ponta, o Andrés Gomes para outra e o DVD no ataque ali normal, como o Vasco vinha jogando antes, não necessariamente com essas peças, porém, eu considero que tem tudo para o Renato Gaúcho encontrar uma forma de ganhar a partida do Fluminense com esse tipo de formação. Porque são jogadores ali focados em marcar, mas que sabem sair jogando, como é o caso do Thiago Mendes e do Tietê. O lateral cuiabano tá me agradando muito, rapaziada. Aquela boa fase que a gente tinha do PH na lateral direita é o mesmo estilo, é a mesma coisa que eu tenho visto do cuiabano. Claro que ainda é muito cedo, mas ele faz jogadas parecidas com aquele PH que a gente viu, que chegou na seleção brasileira. Pô, ele ataca, faz tabelinha, volta para marcar, muita intensidade, tenta fazer gol toda hora. Uma estatística interessante sobre o Cuiabano, no melhor ano dele no Botafogo, ele deu praticamente ele fez o dobro de gols do que deu assistências. Ele fez 11 gols e deu 6 assistências na passagem dele pelo Botafogo. Uma comparação com o Piton, ele tinha feito 2 gols e dado 14 assistências. Então o Cuiabano realmente é um jogador que busca muito fazer o gol. O Fluminense, que é uma equipe que joga muito em transição rápida, tem uma boa saída de bola, tem que se preocupar com o Lúcio Acosta, que é um jogador que ele busca formas ali de mudar a partida, acha um passe, acha uma finalização de fora da área. O Fluminense também tem alguns volantes ali que tem que ficar de olho, mas eu acho que o Andrés Gomes, principalmente, se ele cair para o lado do René, ou então até mesmo o Guga, que pode jogar no lugar do Samuel Xavier, lateral direito, pode ser que o Andrés Gomes tenha sucesso. O DVD ali vai ficar naquela briga, mas a zaga do Fluminense ela não tá tão forte assim, apesar do Zubeldia ter um estilo de jogo bom na defesa, né? Ele organizou bem o time, mas eu quero o palpite de vocês, rapaziada. Eu tô muito confiante, eu acho que o Vasco vai com tudo pra cima, tem tudo pra dar certo essa formação, o estilo de jogo do Renato Gaúcho tá cada vez encaixando mais, ele ajusta muito bem o time durante a partida. Então deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa formação, curtiram o estilo de jogo, deixa o like, confere se tá inscrito aqui no canal e o principal para fortalecer muito, rapaziada, clica no Hypar. O Hypar é tipo um super like, fortalece muito o meu trabalho. Beleza, rapaziada? É dia de Vascão, então vamos pra cima, energia lá em cima e até a próxima.